dia, graça e paz, povo de Deus, família da fé, tudo bem? Graça e paz, eu gostaria nessa manhã, nesse devocional, partilhar com você uma porção da palavra de Deus e me veio esse louvor, né, tão antigo, mas que fala: hoje é tempo de louvar a Deus, amém? Hoje é tempo de nós adorarmos o Deus vivo. Eu gostaria de falar um pouquinho com você, já que a música fala hoje é tempo de louvar a Deus. Eu estava pensando um pouquinho sobre o tempo, né? Existe tempo para todas as coisas. Queria ler uma porção da palavra de Deus com você. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. A palavra do Senhor nos fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, amados, eu gostaria de falar com você um pouquinho. Estava pensando sobre o tempo. Que tempo que nós estamos vivendo, né? Tempo difícil, de provação, mas cremos que é permissão do Senhor para provar a nossa fé, para nos apurar, para que a gente aprenda algo, para que a igreja do Senhor seja purificada, para dar tempo de pessoas que ainda estão afastadas voltar para Jesus. E pensando sobre o tempo, queridos, como é importante falar sobre o tempo. A Bíblia fala muito sobre o tempo, né? Esse texto, por exemplo, fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu estava pensando, tempo é muito importante. Alguns dizem que tempo é dinheiro, mas eu diria que tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E a vida, que uma vez eu estava ouvindo uma palestra sobre uma pessoa refletindo sobre a vida. O que é vida, afinal? Vida é todo ser que tem movimento, tem vida, né? Uma pedra não tem movimento, não muda nada ali, ela bota ela ali, ela fica ali. Então, tempo tem a ver com vida. A vida é, na verdade, gastar tempo no tempo presente. Não é verdade? Por que isso? Porque às vezes há pessoas que estão gastando tempo com o passado, coisas que já passaram. E isso gera depressão, não é verdade? Ai, por que eu não estudei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não pensei melhor? Por que eu não mudei de vida? Por que eu não aproveitei mais aquele tempo? Por que eu não me casei com fulano? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade de emprego? Então, quando a gente vive no passado, a gente perde tempo, porque já passou, já foi, não vai mudar mais. O tempo presente eu posso mudar, mas o passado não. O passado pode ser apagado pelo sangue de Cristo, as minhas mágoas, feridas, mas mudar não vai mudar, já foi. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com as nossas atitudes, pensar bem antes de fazer, de falar, de agir. Mas gastar tempo com o passado gera depressão. Há muitas pessoas deprimidas porque ficam matutando e não aproveitam o tempo presente para entregar nas mãos de Deus o passado e ficam lembrando do passado, por que ela me deixou, por que eu não fiz isso ou aquilo. Então, tempo gasto no passado traz depressão. Tempo gasto no futuro, quer dizer, eu estou no presente agora, mas preocupado lá com o futuro extremamente. Planejar o futuro é uma coisa, mas ficar ansioso, né, extremamente preocupado com o futuro, traz ansiedade e sofrimento. Ora, se o futuro não chegou ainda, eu preciso esperar, eu preciso ter paciência. E há pessoas extremamente preocupadas com o futuro e também sofrem com ansiedade. Então é importante falar sobre o tempo,
que o tempo tem que ser gasto no presente, não é verdade? Eu estou aqui agora, estou desfrutando, estou tocando violão, eu estou lendo a Bíblia. A pessoa que está ansiosa com o futuro, ela não consegue nem desfrutar disso aqui, desse momento, de sentar ali com a família, conversar, porque ela está ansiosa demais, ela nem ouve as pessoas. A pessoa que está no passado também não consegue ver um futuro melhor, não consegue plantar nesse presente ver um futuro melhor. Então, tempo é importante a gente saber lidar com ele e usá-lo da melhor forma no tempo presente, para a glória de Deus. E esse texto fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E também me lembrei aqui, Salmo 90, verso 12, a Bíblia nos fala, não é? Falando ainda sobre tempo, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, amados irmãos, na minha reflexão nessa manhã, nessa devocional, eu pensei sobre isso. Ensina-nos a contar nossos dias de forma que encontremos coração sábios. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de pandemia, um tempo um tempo ímpar que nós nunca vivemos. Mas o que nós vamos fazer? Nós precisamos aprender a viver o presente, nos adaptar a essa situação nova que surgiu. Quando vai melhorar? Não sabemos. A Bíblia diz que os tempos vão se apertar, vão ser tempos difíceis, mas é importante que a gente viva esse presente da melhor forma possível. E lá no texto que eu li, Eclesiastes 3, fala que há tempo também de plantar, de colher, e eu estava pensando, o que Deus quer que a gente faça nesse tempo? O que Deus espera de mim e de você nesse tempo? Nós não podemos estar reunidos na igreja, em comunhão com os irmãos, e o que nós devemos fazer? E eu estava me lembrando, quando eu fui pastor durante 15 anos lá em Barra do Piraí, lá na casa pastoral tinha um pequeno jardim, muito pequeno mesmo, uma porção de terra ali, a gente plantava algumas hortaliças, algumas coisas ali, alguns chás, e eu me lembro que a gente tinha um outro canteirozinho, uma manilha assim, e a gente plantou ali uma árvore de jabuticabeira, mas eu não sabia como demorava, né? Dizem que depois de 10 anos que nasce jabuticabeira, e a gente pelejava com aquela jabuticabeira e ela não crescia, ficava mirrada. E uma certa vez uma pessoa disse: pastor, o senhor tem que adubar essa terra é muito ruim, né? Eu tirei aquela terra ruim, era uma terra realmente muito pobre, e coloquei ali uma terra melhor. E alguém depois disse para mim: pastor, o senhor tem que colocar esterco, né? Esterco de gado, que vai enriquecer a terra. Uma pessoa me trouxe esterco, eu lancei ali, a jabuticabeira demorou muito para crescer, e até hoje está pequena ainda. Mas, através daquele esterco que foi jogado naquela terra, começou a nascer tomate. A gente colheu tomate no tamanho de uma manilha, assim. Colhemos tomate ali, e depois nasceu uma plantinha. Minha esposa cheirou a folha e disse: isso é jabuticabeira. Isso é maracujá. Eu falei: isso é maracujá? Eu falei: eu vou cuidar desse maracujá. E aí eu aprendi muitas coisas com esse maracujá. Eu era marido de primeira viagem, sempre morei em cidade grande, São Paulo, capital do Rio de Janeiro. E eu, vendo aquele pezinho nascendo, eu disse assim: eu vou cuidar desse maracujá. Mal sabia eu como é que dá trabalho a gente cuidar de uma planta dessa. E aí eu fui na minha aventura de cuidar do maracujá. E eu aprendi muitas coisas com o maracujá. Com esse pezinho de maracujá. Bom, primeiro, ele nasceu ali e ele precisa ter uma boa terra. Senão ele não nasce nada. Então, quando foi colocado uma boa terra preta, e foi adubado, começou a nascer tomate, porque no próprio esterco do gado veio a semente, né? E o maracujá, acho que a minha mãe, foi passear em casa e jogou ali e nasceu. Então, é importante uma boa terra, né? Para nascer alguma coisa boa. E é uma terra bem adubada. Nós sabemos que os nutrientes da vida, todos vêm de Deus, né? Então representa Deus na nossa vida. Depois eu aprendi que
aquela rama foi crescendo, né? Aquele galho foi crescendo, e se a gente deixar ele no chão, ele não é uma rama que é criada no chão, ele morre, né? Ele perece, ele precisa ter alguma coisa para ele trepar, ele é uma trepadeira, né? E eu então estiquei um monte de fios de arame, pendurei arame para ele poder crescer. E aí ele foi crescendo, se espalhando, né? E tudo. E eu tirei algumas lições desse tempo meu tempo de plantar, né? Eu aprendi algumas coisas com maracujá. Interessante. Primeiro, eu aprendi que precisa ter uma boa terra. A terra é Deus, né? Tudo vem dele. Sem a terra não nasce nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, precisamos firmar nossas vidas em Deus. Ele é a fonte de vida. Ele permitiu essa pandemia toda para que a gente aprenda algo, para que a humanidade pare e perceba que Deus é a fonte de vida, é a fonte de tudo. Sem Ele nada somos. Depois, eu me lembro que a árvore começou a crescer, e eu me lembro que fiquei acho que 1 ou 2 anos com aquele maracujá, ou mais, né? E ele foi crescendo, foi engrossando o pé, e não dava fruta, né? Não dava fruta. Às vezes nasciam umas florzinhas, falava, daqui a pouco vai dar fruta. Daqui a pouco morria tudo, caía aquelas frutas. E eu fui até um agrônomo, perguntei, ele disse, olha, o senhor tem que colocar fertilizante, senão não nasce nada. E eu aprendi, então, que a gente tinha que jogar um fertilizante, um veneno, porque tinha uma borboleta que ela colocava ali ovas, né, e criava lagartas, e as lagartas então comiam as folhas, e também havia moscas ali que contaminavam a flor e acaba que ela caía. Então as pragas acabavam com qualquer chance de nascer frutas, né? E simplesmente as flores nasciam e caíam sem gerar nada. Eu falei, poxa, pensei que nascia sozinho, era só regar. Não, só tem que passar. Comecei a passar o veneno. E aí elas começaram a crescer novamente as flores depois de um tempo, né? Começou a crescer aquelas flores bonitas, e aí não caiu. Eu falei, opa, já está, né? Já está ficando bom. E naquela empolgação, eu me lembro quando chegou a época que as flores estavam bonitas, né? Aí a gente era visitado de vez em quando pelo mamangava, né? Que é um besouro grande, assim, preto, né? Grandão, assim, e ele faz aqueles zumbidos, né? Alto, e é o principal polinizador do maracujá. E ele, de vez em quando, ele vinha ali, e ele que vai fazendo a polinização, né? Ele é o melhor inseto para polinizar o maracujá. E eu me lembro que uma vez minha esposa estava tacando veneno, de repente passou aquele mamangava e ela acertou em cheio ele com fertilizante. Ele morreu, caiu no chão morto. E eu me lembro que demorou, viu outro mamangava e falou, meu Deus, será que a gente matou o único que ia nos ajudar aqui? Mas passar um tempo depois voltou outros mamangavas e foram polinizando nosso maracujá, nosso pé de maracujá, e depois nasceu aquelas frutas bonitas. Mas eu queria compartilhar algumas coisas mais com você que eu aprendi nesse tempo meu de plantar ali, né? O que acontece? Eu comecei a olhar para aquele maracujá tão bonito, né? Grande, depois dava trabalho, a gente tinha que estar sempre, né, podando, sempre colocando veneno, né, fertilizante, e aí vinha uma mamangava e polinizava, e aí foi crescendo, e a gente pôde colher bons frutos. E aí eu fiquei pensando na vida cristã, comparando com o maracujá, né? Nesse tempo, meu tempo de plantio. Primeiro, a terra representa Deus, tudo vem dele, ele é a fonte de vida. Interessante que às vezes eu, na minha empolgação lá, eu ia puxar um galho para cá, porque ele vai se espalhando, né? Se você deixar, ele espalha para cá, pelo telhado todo, e sem querer, às vezes puxava um galinho e às vezes quebrava lá a pontinha daquela rama. E aí, aquela rama quebradinha, ela se secava todinha, até a ponta, né? E aí eu perdi aquele galho, se tivesse alguma folha, algum fruto, morria tudo. E aí eu me lembrei que, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida, que tem muita gente
que às vezes está sendo sustentada por nossas orações, com o nosso testemunho, com as nossas lágrimas, com a nossa vida. Tem muita gente, né, que está se sustentando em você, que até que ele aprenda a caminhar sozinho, ele está olhando para você. Você é um exemplo para ele, eu sou um exemplo para muitas pessoas. E às vezes se a gente, eu aprendi que se a gente não estiver ligado à árvore, usando a palavra de João 15, né, lá onde ele fala da videira verdadeira, nós somos o galho. E se tiver um pouquinho quebrado, ele não dá fruto. E acaba que todo aquele ramo inteiro que poderia frutificar, gerar outras sementes, outros frutos, ele é comprometido. Então, através de você, muitas pessoas estão firmes em Deus. Muitas pessoas estão aprendendo a caminhar com Jesus, está discipulando pessoas. Cuidado com as suas atitudes, que as suas atitudes espelhem Cristo e abençoem muitas vidas. E também aprendi que aquela fruta, quando ela começava a crescer, né, gerava aquele frutinho, depois ia crescendo, e ficava cheio de semente. Ele era pesado, mas não caía. E eu notei que ele soltava, né, onde tinha aquele galho, ele ia crescendo, e ele tem um raminho que ele vai se enrolando naquele fio, né, e ele se apega àquilo ali, e aquilo que sustenta não deixa, ele fica assim como fosse uma espiral, né, e é até difícil para você tirar. Às vezes se você tentar tirar, até quebra. E aí eu fiquei pensando nos nossos jovens, na mocidade, né, interessante que ele vai se enroscando, né, como uma espiral no fio, e dificilmente você consegue tirar aquele galho. E se você for mexer, até quebra. E aí eu percebo que assim é os nossos jovens, né? Lá em 1 João, a Bíblia diz que escreva a vós jovens, porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então, os jovens têm aquela força, né, de se agarrar, de se apegar a alguma coisa. Agora é interessante, se eu pego um fio e estico ele, para onde eu esticar aquele fio, aquela planta vai se agarrar e vai crescer. Se eu jogar aquele fio no chão, aquele ramo vai crescer no chão, as formigas vão matar, vai morrer, matar os seus frutos. E aí eu percebo que a gente só precisa direcionar os jovens, as pessoas, no caminho que elas devem andar, apontar para o céu e fazer eles se agarrar, né, a essa verdade que é Cristo. E é interessante que, por isso que o maracujá não cai, ele é pesado, né? Eu lembro que às vezes enchia de maracujá, mas não caía, porque é aquela espiral que ele solta, né, que ele vai se enroscando ali e fica firme. E assim, irmãos, nós também precisamos estar firmes em Cristo, firmes na sua palavra, não é? Firmados na palavra de Deus. Aqueles fios que eu esticava para o alto, né, faziam aquele ramo se agarrar e crescer, e ir longe e gerar muitos frutos. Então eu aprendo que a palavra de Deus é esse fio condutor, né, que nos leva a Cristo. A Bíblia não diz, João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é a palavra viva, Ele é a vida, Ele que nos conduz para o céu. Então a palavra de Deus escrita é esta, e Jesus é a palavra viva. Então, amados, eu aprendi que a gente precisa guiar as pessoas até o céu, não é? E as pessoas se agarrarem à palavra. Infelizmente, as pessoas estão agarradas ao pecado, agarradas a outras coisas, agarradas a seitas errôneas, não é? Agarradas às paixões mundanas, agarradas a tantas outras coisas. Mas se a gente se agarrar à palavra de Deus, ela vai nos conduzir até os céus. E também aprendi que o fertilizante que a gente usava, que as flores não produziam nada, e quando eu joguei o fertilizante começou a gerar, os frutos não eram mortos. Eu pensei sobre o pecado. O pecado, irmãos, ele gera a morte, não é? A Bíblia diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então, aquelas pragas matavam os frutos. E quando eu passei o fertilizante, ele começou a gerar a vida novamente. E assim eu pensei no sangue de Cristo. O sangue de Cristo é que perdoa o nosso pecado. É o único que pode tirar a praga do pecado da nossa vida.
E lembrei também do meu amigo lá, Mamangava, né? Esse besouro grande que fazia a polinização do meu pé de maracujá. Uma mangava, se ele não vier e não polinizar as plantas, ele vai, né, buscando néctar, e ali ele vai encostando na planta, vai pegando pólen, vai para outra planta. E eu aprendi que você tem que até ter várias plantas, né? Não é só a mesma planta, senão gera frutos fracos, às vezes nem nasce. Tem que ser uma planta de um maracujá misturado com outro maracujá. E o mamangava, ele vai polinizando as plantas e vai misturando, né? E vai fazendo com que haja então a fertilização e haja os frutos, né? Aquelas flores gerar frutos. E eu pensei, irmãos, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é ele que gera vida, não é ele que dá dons, não é ele que dá frutos. Sem o Espírito Santo a gente não entende a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo a gente não gera amor em nós, não gera frutos, não gera dons. Então é interessante que o mamangava, né, enquanto ele não vinha, né, se ele não viesse, depois de um certo tempo as flores acabavam murchando e sem gerar nenhum fruto. Então tinha que haver a polinização. Você pode até fazer manual com cotonete, mas é bom fazer com várias plantas. Mas o mamangava, ele fazia todo o trabalho. E eu pensei no Espírito Santo, irmãos. Precisamos do Espírito Santo. É Ele que gera vida, é Ele que nos dá vigor para vencer. E aí, com tudo isso, né, eu pude ter uma boa colheita ali. Colhi uns 40 maracujás, né? E foi muito bom, um aprendizado. Então, amado, esse tempo que a gente está vivendo, por que eu estou falando tudo isso? A Bíblia diz aqui que há tempo para todas as coisas. E Salmo 90, verso 12, eu li para você, né? Que ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Amados, esse tempo chegou, é o tempo dos fins. Eu creio que esse tempo é o tempo que nós vamos ver. Nós somos a igreja que vai ver Jesus voltar. As coisas estão acontecendo muito rápido, o Apocalipse já está se desenrolando. Tem muita gente dormindo, tem muita gente que quer voltar à vida normal, mas os sinais mostram que Jesus está voltando. E amados, não podemos ir ao templo, mas é tempo de a gente se firmar em Deus, é tempo de a gente se fortalecer em Deus, é tempo de a gente viver o verdadeiro Evangelho, é tempo de nós também plantarmos a semente, as nossas sementes de amor, de fé, de coragem, né? Na terra de Deus, buscando ao Senhor. É tempo de nós também nos firmarmos na sua palavra. É tempo de buscarmos o Espírito Santo. E independente, não sei quanto tempo vai demorar essa quarentena, mas se nós estivermos firmados em Cristo, amados, nós vamos dar fruto, nós vamos viver bem, nós vamos suportar as lutas. Agora, as pessoas que estão sem igreja, mas não adquiriram, não plantaram, não aprenderam a plantar suas sementes em Deus, não aprenderam a ter uma vida devocional, não conseguem ler a palavra, buscar o Espírito Santo e entendimento dele, não vão sobreviver. Então, amados, nós temos tudo para vivermos bem, amém? Independente do tempo que estamos vivendo. Então, que este tempo, querido, eu aprendi muito com meu maracujá, que esse tempo você creia, não é? Eu lembro que era um pedacinho muito pequeno de terra e nós conseguimos produzir frutos ali e colher coisas boas. Então, amado, que esse tempo Deus nos dê criatividade, sabedoria. Fiquei muito feliz, tem algumas irmãs da nossa igreja, né, que estão produzindo máscara, trocando por 1 quilo de alimento não perecível para ajudar pessoas carentes. Olha que ideia legal. Tem pessoas, então, irmãos, que estão desesperadas, estão ansiosas ou então estão deprimidas, mas tem pessoas que estão servindo a Deus, tem pessoas que estão vivendo este tempo. Irmãos, o que nós vamos fazer? Vamos ficar reclamando? O tempo chegou e é tempo de viver esse tempo da melhor forma possível, com sabedoria. É tempo de nos confessar nossos pecados, nos firmar em Deus, e mesmo com essa dificuldade nós vamos dar fruto, vamos ganhar alma para Jesus, vamos pregar o Evangelho e vamos continuar vivendo para a glória dele. Amém? Então, que Deus te abençoe, que esse tempo, irmão, se você está firmado em Deus,
você vai dar fruto. Você vai continuar frutificando. Amém? Você vai continuar tendo vida, tendo paz, tendo alegria, tendo esperança. Deus vai te sustentar. Amém? É só você estar plantado numa boa terra, você buscar o Espírito Santo, você se firmar na palavra, que Deus vai te sustentar. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te ensine, né, a usar o seu tempo da melhor forma possível. A gente tem tanto tempo, agora não sabe o que fazer. Use esse tempo para estar mais com o seu filho, com a sua família, para fazer aquelas coisas que você não conseguia fazer, para buscar mais a Deus, para ler mais a palavra dele, para ler bons livros, para fazer de repente um trabalho que você nunca conseguia fazer. Eu estou aqui com uns móveis em casa que eu já há tempo que eu queria invernizar, estou lá trabalhando neles, invernizando, e acima de tudo, é um tempo de buscarmos o Senhor, estarmos atentos à sua voz, porque Jesus está voltando, breve Ele voltará. Amém? Um dia abençoado para você e que você possa dar muito fruto, porque a Bíblia diz a palavra do Senhor, em João 15:3 diz, pela tua palavra somos limpos. E aquele que é limpo por Deus, o galho que é podado e limpado por Deus, ele é limpado para dar muito fruto. Amém? Então, que você seja frutífero nesse tempo. Que Deus te abençoe, te sustente, tua casa, teu lar, tua família, em nome de Jesus. Amém? E hoje é tempo de louvar a Deus. Passe esse dia louvando o Senhor, adorando o Senhor. E, se Deus aprover ao Senhor, brevemente estaremos de volta juntos na casa do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã. Senhor, dá-nos um dia abençoado na tua presença. Cuida de cada membro de nossa igreja, cuida de cada homem, mulher, idoso, os nossos jovens, juvenis, Senhor. Nos ajuda a usar esse tempo, Pai, da melhor forma possível, para buscar o Senhor, para buscar a Tua presença. Não ajuda a gente a não ficar perdendo tempo, Pai, nem com coisas do passado, nem do futuro, mas viver esse tempo presente para a Tua glória. Hoje é tempo de louvar o Senhor, Pai. Ó Deus, que no meio do desespero nos dá sabedoria para pregar o Evangelho, para testemunhar do amor de Deus. Ó Pai, e sustenta-nos, Senhor. Quem estiver firmado na palavra, estiver firmado em Deus, Pai, estiver buscando o Espírito Santo, vai passar por essa provação e vai vencer, Senhor. Nos sustenta, Pai, nos dá sabedoria e graça. Eu abençoo cada membro de nossa igreja, entregue na Tua mão, dá-nos um dia, Pai, para que nós esse dia possamos estar louvando, nos alegrando no Senhor, Pai, porque o Senhor é a fonte de vida, e se nós temos o Senhor, nós temos a vida verdadeira, Senhor. Nos sustenta nesse dia e nesse tempo, para que usemos esse tempo, Pai, para encontrar corações sábios. Ó Pai, que esse tempo seja um tempo de revelação, um tempo de aprender mais e mais do Senhor, meu Pai. Eu abençoo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graças, Pai, que Deus te abençoe, um dia abençoado para a glória do Senhor.